meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer aí um panorama geral. Tudo que você precisa saber de 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, porque amanhã nós começamos o nosso desafio, gente, de 1ª e 2ª Timóteo, aí vão ser 10 dias, um capítulo por dia você vai ler, e nós vamos ter vídeos diários com todos os capítulos aí comentados. Então, eu tô feliz porque nós demos uma pausa aí nos desafios por conta do lançamento do meu livro, né? O Amor Também Diz Não, aqui, ó, se você quiser adquirir ele, é o primeiro link aí abaixo, miriaiesca.com.br. Tem vídeos contando sobre o que é o tema aí do meu livro, mas não é, né? Então você vai lá e veja, porque hoje nós estamos para falar aqui de Timóteo, de 1 Timóteo. Então já vai se inscrevendo, deixa o seu like aí, porque, gente, a história de Timóteo, né? Timóteo, eu me identifico muito com Timóteo, porque Timóteo era jovem, era tímido, era alguém ali que tinha algumas limitações e Jesus, né? E Deus escolheu ele. Ele foi um colaborador essencial no ministério de Paulo, né? Eles serviram juntos o evangelho e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tudo que você precisa saber aí para começar amanhã o desafio com tudo. Então, preste atenção, são coisas importantes que nós vamos falar, e quando você começar amanhã o primeiro capítulo, você já vai saber onde que foi inscrito, qual que é o contexto, quais são os tópicos, quais vão ser os assuntos abordados aqui, fechado? Então, vamos lá, deixa eu respirar, você viu? Eu tô falando meio rápido aqui, porque são bastante coisas, mas enfim, ó, o Timóteo era considerado como um filho para o apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver isso, algo muito interessante. Então vamos lá aos nossos tópicos. Autor, o apóstolo Paulo. Gente, tem, né, eu dei uma pesquisada, uma estudada sobre isso, né, tem alguns teólogos aí, teólogos liberais e tudo mais, que colocaram em xeque se realmente foi Paulo que escreveu, né, questão aí do tempo e tudo mais, mas foi Paulo que escreveu, ele escreveu entre a sua primeira e a sua segunda prisão, né? Ele ficou preso primeiro, depois saiu. Então, depois, antes dele ser preso pela segunda vez, ele escreveu essa primeira carta aí de Paulo a Timóteo, certo? Então, as pessoas colocam em xeque, mas não tem dúvidas. Depois, se você for dar uma estudada melhor, né? Eu sei que eu dou o panorama geral aqui, então se algo te chamou a atenção, você quer saber mais sobre isso, estude, pesquise, né? Mas aqui é o contexto geral, certo? Escrito entre 52 e 54 depois de Cristo, o título teve origem aí da primeira carta de Paulo para o seu amigo Timóteo, né? E qual que era o contexto? Timóteo era natural de Listra, era filho de uma judia devota chamada Eunice. Ele tinha sua avó também, que era Lloyd, viu, gente? E o seu pai era grego, seu pai não era convertido, né? Teve até uma polêmica da questão da circuncisão, que ele não era, em outros livros aí que nós lemos, né? E era por conta dessa questão do pai dele ser grego, enfim. Mas, enfim, só abrir um parênteses aqui, tá? Sua força espiritual e sua fraqueza física, características semelhantes à de Paulo, fizeram dele um colaborador ideal para Paulo. Então, o que a gente precisa entender aqui, gente? Ele tinha algumas limitações, né? Por isso que eu me identifico com o Timóteo. Ele tinha limitações. A primeira é que ele era tímido. A segunda é que ele era jovem, né? E na cultura aí judaica, né? Na cultura judia, você é jovem aí, abaixo de 40 anos você é jovem. Então, né, ninguém sabe exato aí quantos anos ele tinha, mas era considerado jovem. E ele tinha uma questão com a saúde, ele tinha um problema no estômago, que até o apóstolo Paulo fala para ele tomar um pouco de vinho com água, né? Para não ficar bêbado aí. Então, algo interessante é que eles, né, essas características semelhantes a de Paulo, isso ajudou, né? Eu não sei se você tem muito isso, mas quando a gente tem algo semelhante com outra pessoa, a gente tem uma identificação, né? E parece, tipo assim, a mesma dor que a minha, né? Ou ele tem o mesmo problema que o meu, ou ele tem a mesma qualidade que a minha, a gente se identifica, e foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo e com o nosso querido Timóteo, certo? Então ele tinha essas questões aí.
né? E sem contar que Timóteo, ele tinha um caráter aprovado. Se você quiser saber um pouquinho mais de Timóteo, leia Filipenses 2, a partir do versículo 19. Nós fizemos desafio de Filipenses, já falamos um pouquinho sobre Timóteo, mas lá fala que ele tinha um caráter aprovado. Leia que você vai entender um pouquinho sobre o caráter de Timóteo, tá? Paulo deixou Timóteo em Éfeso para levar direcionamento à igreja de lá, pois a mesma passava por problemas. A mesma passava aí por problemas. E como eu falei, né, aqui eu vou ler mais uma parte dessa parte do contexto que diz assim: o jovem e tímido Timóteo era inexperiente com alguns assuntos pastorais. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para incentivar Timóteo e dar ao seu verdadeiro filho na fé, né, tá entre aspas aqui, conselhos sobre liderança espiritual e desenvolvimento de uma igreja santa. Então, essa carta aí foi o quê? Para incentivar, né? Para, vamos, né? Você é inexperiente, mas eu vou te dar algumas ajudas, umas dicas, uns conselhos aqui. Vamos que as coisas vão dar certo, né? Não se preocupe que, né? Se você não aprendeu, você vai aprender. Né? Se a pessoa tem vontade de aprender, gente, de fazer as coisas, acontece. Né? Então, o apóstolo Paulo, com essa carta aí, deu um incentivo para o nosso querido Timóteo. Local de registro, provavelmente Macedônia, cidade de Filipos. Escrito para quem? Nosso querido Timóteo. E qual que foi o contexto, né? Qual que foi o contexto aí? Quer dizer, o conteúdo, né? O que nós vamos encontrar nessa carta aí, ó? Essa carta pessoal de Paulo para o seu principal aliado, Timóteo, apresenta muitos propósitos. Deu esperança e conforto para manter o jovem Timóteo no caminho certo e foi um sinal para a igreja que Timóteo teve apoio e suporte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deu a Timóteo conselhos para a sua congregação sobre questões como: quais foram os conselhos aí, gente? Adoração adequada, qualificação para a liderança da igreja, relacionamento com viúvas, anciões e escravos, perigo do apego ao dinheiro. E esta carta contém advertências e instruções para ajudar os cristãos a viverem uma vida espiritual saudável e uma igreja comprometida a fazer o bem e fugir do mal. Então, era isso que o apóstolo Paulo deu aí nessa carta. Palavra-chave, gente: doutrina e qualificação. Paulo incentiva Timóteo a permanecer nos caminhos de Deus e no seguir alguma outra doutrina. Exemplos específicos dos caminhos de Deus inclui uma lista de qualificações que o Senhor confiou aos líderes da igreja. Então, palavra-chave: doutrina e qualificações. Tópicos: existe apenas uma palavra e verdadeira doutrina. Somente os cristãos comprometidos são capazes de viver de acordo com ela. O que nós realmente acreditamos como doutrina será demonstrado através das nossas atitudes e ações. Idade não é barreira para sermos usados poderosamente. Olha aí. A verdadeira liderança é dada por Deus e não pelos homens. Certo? Tem mais alguma aqui que eu preciso falar? Tem. Como um atleta precisa treinar, os cristãos também precisam exercitar e disciplinar a sua fé. Então, resumo: leis versus fé, capítulo 1 e o 2. Instruções para o ministério de Jesus, capítulo 3. Aviso a Timóteo sobre os falsos ensinamentos, capítulo 4. Conselhos a Timóteo sobre a disciplina da igreja, capítulo 5. Perigos do amor ao dinheiro, capítulo 6. Então, esse foi o nosso panorama geral. Espero que te ajude, te abençoe de alguma forma. Dúvidas, sugestões, comente que eu respondo todas, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui.
aqui, me segue lá no Instagram que eu tô postando várias coisas sobre os desafios aí, tá bom? Por último, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e envia para um amigo, convidando ele para fazer esse desafio de leitura bíblica, um capítulo por dia de 1ª e 2ª Timóteo. Um beijo no seu coração e até!